Donald Trump, ele conseguiu, ele tem se esforçado, mas hoje foi particularmente crítico o que ele fez. Ele piorou as relações com dois aliados de longa data dos Estados Unidos em áreas nevrálgicas. É quase inacreditável, mas é o que ele fez. O presidente americano ameaçou bombardear o Omã, até não sobrar nada, nas palavras dele. O Omã está ali do outro lado do Estreito de Hormuz, para quem não se lembra no mapinha. E ele fez outra coisa ainda, ele reduziu exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, cuja situação os Estados Unidos mantêm desde o final da Segunda Guerra Mundial. Como é que ele fez isso? Ele alegou relações boas com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Não é fake não, é isso mesmo que aconteceu, confira. Ao longo da presidência de Donald Trump, nem os aliados históricos dos Estados Unidos passam longe de ameaças do republicano. Segundo o levantamento da CNN, ele já atacou ou ameaçou atacar 1 em cada 13 países do mundo. Dessa vez, o alvo foi Omã. A nação do Oriente Médio tem facilitado conversas entre os americanos e o Irã a respeito do Estreito de Hormuz. Trump disse que, caso Omã atrapalhe as tratativas e tente dividir o controle da passagem com os iranianos, vai bombardeá-lo até não sobrar nada. Essa não é a primeira vez que Trump tenta intimidar o país árabe. Já recorreu à estratégia em maio, quando os omanes negociavam um pedágio no Estreito de Hormuz com os iranianos para liberar a passagem de embarcações pelo local. A nova declaração chega junto do fim oficial do memorando de entendimento entre Washington e Teherã. O prazo para ambas as partes negociarem um acordo permanente terminou nesta segunda-feira, oficializando o fim de um já frágil cessar-fogo. A Casa Branca promete novas sanções contra os rivais e diz que é capaz de manter o bloqueio naval em Hormuz por meses. Trump disse que o governo tem contato direto com a Guarda Revolucionária Islâmica. O conflito contra o Irã fez Trump aumentar críticas contra outro aliado histórico dos Estados Unidos. O republicano anunciou que vai reduzir a presença americana em exercícios militares na Coreia do Sul, que começaram nesta segunda. Os Estados Unidos têm sido os maiores aliados de Seul desde o fim da Segunda Guerra Mundial e também depois da Guerra da Coreia. São cerca de 28 mil tropas americanas no território sul-coreano, o maior número em toda a Ásia. Trump também citou o bom relacionamento com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para justificar a mudança. Esses exercícios não são apenas caros, com grande parte desses custos pagos pelos Estados Unidos da América, mas também transmitem um sinal totalmente inapropriado e hostil a um país que, enquanto Donald Trump tem sido presidente, tem se mostrado não ameaçador e respeitoso, disse em uma publicação nas redes sociais. Mais tarde afirmou que Pyongyang respondeu aos elogios. Kim Jong-un has always treated me with great respect, and we met on numerous occasions, actually. Apesar das cortesias, os dois líderes tiveram uma relação conturbada ao longo do primeiro mandato de Trump. O republicano chegou a chamar Kim de baixinho e gordo, depois de ter sido xingado de velho por ele. Os dois se encontraram pessoalmente 3 vezes. Em uma delas, Trump chegou a entrar na Coreia do Norte, o primeiro presidente americano na história a cruzar a fronteira do país asiático. Na época, ele tentava ativamente um acordo nuclear com Kim, mas não obteve sucesso. Paulo, para quem é estudioso de Guerra Fria, por exemplo, a única comparação possível seria de um presidente americano anunciar a retirada de Berlim durante a Guerra Fria. Então, a importância de Berlim Ocidental no esquema no final da Segunda Guerra Mundial para toda a arquitetura de segurança, não só da Europa, mas do conjunto, no enfrentamento entre as duas superpotências da época. É o que ele fez hoje com a Coreia do Sul. A gente registra, no caso da Coreia do Sul, a linha do armistício, até hoje não há paz entre os dois, perdura há 70 e tantos anos. E quanto ao Omã, que tem uma posição geográfica decisiva, ele ameaçar obliterar, eu acho que talvez alguém ainda leva Trump a sério. William,
Eu confesso que quando eu vi essa notícia do presidente Trump, eu não acreditei, eu achei isso fake news, né? E fui procurar pessoalmente lá na rede social dele a declaração, né? Vamos começar pela Coreia do Sul. Isso é muito ruim de várias formas, né? Várias formas diferentes. Os Estados Unidos têm um acordo de defesa mútua com a Coreia do Sul desde 1954. Os Estados Unidos têm 28.500 militares estacionados na Coreia do Sul, né? Um acordo de defesa mútua, ele pressupõe uma série de interações entre as forças armadas dos dois países. E a mais importante delas são esses exercícios militares conjuntos, que vão começar aí dentro de poucos dias. E isso não é uma novidade, os Estados Unidos sempre participaram desse tipo de exercício. Só que esses exercícios ganham relevância na medida em que a Coreia do Sul tem um tratado recente um tratado militar, uma aliança com a Rússia. A Coreia do Sul tem mandado dezenas de milhares de soldados para a Rússia. Esses soldados estão, evidentemente, aprendendo técnicas, táticas e procedimentos de combate. Paulo, só você por um lapso disse Coreia do Sul e eu sei que você queria dizer Coreia do Norte. Confere? Desculpa, Coreia do Norte, evidentemente. Não, claro, para não ficar... A Coreia do Norte tem um acordo militar com a Rússia e mandou dezenas de milhares de soldados para a frente de combate na Ucrânia. Esses soldados vêm aprendendo técnicas, táticas e procedimentos de combate modernos lá no campo de batalha da Ucrânia. E é muito importante que os Estados Unidos e sul-coreanos treinem juntos, se aperfeiçoem, porque, como você disse, a Coreia do Sul ainda está formalmente em guerra com a Coreia do Norte. Então isso é um aspecto, esse é o acordo militar. Outro aspecto é que a Coreia do Norte, uma potência nuclear, ameaça muito outro aliado dos Estados Unidos na região, que é o Japão, com quem os Estados Unidos também têm um acordo militar, uma aliança militar, e onde também estão estacionados cerca de 50 mil militares norte-americanos. É a sede da frota americana no Indo-Pacífico, fica na ilha de Okinawa. E a ameaça que a Coreia do Norte representa para o Japão, ela é muito grave, ela é muito importante. Como que os japoneses interpretam esse afastamento dos Estados Unidos do seu aliado Coreia do Sul? Será que os japoneses não pensam que eles podem ficar também na mão em caso de necessidade? Será que eles confiam que os Estados Unidos honrarão essa aliança militar com o Japão? Aparentemente, os japoneses começam a desconfiar, porque recentemente saiu a nova Estratégia Nacional de Segurança e o Japão está fazendo uma mudança radical nos seus investimentos em defesa, comprando novas armas que a Constituição, de certa forma, impede essa compra, mas eles estão dando um jeitinho para comprar essas armas. Então também tem a questão japonesa. Tem a questão dos ucranianos. Os ucranianos estão recebendo no seu território impactos de mísseis fabricados pela Coreia do Norte. Ou seja, a segurança europeia está sendo ameaçada efetivamente pela Coreia do Norte. Então os aliados europeus dos Estados Unidos na OTAN também têm uma palavra a dizer nessa confusão toda, porque, afinal de contas, a Coreia do Norte também está ameaçando a defesa europeia, ou seja, a defesa da OTAN, de onde os Estados Unidos são o principal parte da aliança. Ou seja, os Estados Unidos deixam na mão os seus principais parceiros e isso tem graves repercussões. E nós já estamos vendo essas repercussões. O primeiro-ministro Lee da Coreia do Sul já disse que é tão importante a defesa conjunta com os Estados Unidos quanto a defesa pelos próprios meios. Então nós já estamos vendo uma corrida armamentista no Japão, vamos assistir uma corrida armamentista na Coreia do Sul, uma corrida armamentista na Europa também já estamos assistindo, porque todos esses parceiros passam a confiar menos nos Estados Unidos. Um bocado de coisa, eu queria colocar o Loval na conversa agora com uma frase sua. Como interpretar Trump? Bom, acho que hoje foi um dia rico em evidências eu vou usar o termo, não sou psiquiatra, não sou psicanalista de Trump, mas de um estado mental de dificuldade de lidar com a situação do presidente Trump. As evidências são externas, né? Não há nada aqui de uma informação privilegiada. A gente viu na televisão. Primeiro, ele mandando a repórter da CNN calar a boca,
reiteradamente, quiet, silence, silence, de onde você é? Ah, só podia ser CNN, não sei o quê. Quando ela perguntou como ficaria, até quanto seriam reduzidos os exercícios militares com a Coreia do Sul. Era uma pergunta objetiva, eu queria saber o que tinha sido decidido. Não era um comentário, não era uma opinião da repórter, era uma pergunta numa entrevista coletiva. E, ao mesmo tempo, essa ameaça de destruir Omã. Eu estive em Omã em 2022, exatamente olhando para o papel que esse país tem de mediação histórico, pela sua posição geográfica, de fronteira com a Arábia Saudita, de fronteira com o Iêmen, de estar ali dividindo o Estreito de Hormuz com o Irã, né? E sempre foi um papel muito estratégico que ele está exercendo neste momento, buscando uma solução. Ele é um mediador, né? Exato, uma solução para o trânsito no Estreito de Hormuz com o Irã, negociando com o Irã, buscando uma saída, né, para o mundo, para o Trump, para um problema que o Trump criou, né? Bom, isso do lado de Omã. E do lado da Coreia do Sul, ou melhor, do lado da Coreia do Norte, o Trump demonstrou uma nostalgia por aquele bromance que ele teve com o Kim Jong-un, que não levou a nada. De lá para cá, o Kim Jong-un só aumentou, hoje tem 60, calcula-se que tenha 60 ogivas nucleares. Eu também estava lá em 2018, quando teve a cúpula deles na Singapura, estive na Coreia do Norte, estive na Coreia do Sul naquele período. No ano seguinte, voltei acompanhando também o encontro deles na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E foi toda uma cena que o Trump criou ali, e o Kim Jong-un só se aproveitou daquilo, ganhou tempo, e agora mesmo ele tem dito, o Trump precisa abandonar essa ilusão de que a Coreia do Norte vai renunciar ao seu poderio nuclear. Ou seja, não há objetivamente nenhuma possibilidade, é pura criação de uma percepção para tentar distrair a opinião pública americana há poucas semanas das eleições, do fracasso monumental, do problema que ele criou para o mundo e para si mesmo lá no Golfo Pérsico. Vamos ver o que isso significa para nós. Me ocorre agora de imediato abandonar um pouquinho o que a gente veio falando, Coreia do Sul, Omã, alianças militares, presença estratégica da superpotência, de que maneira ela preserva ou não as suas alianças e que medida ele é capaz de agir, em função do que você levantou a respeito do estado mental do presidente americano. Paulo, se há algo que está preocupando, não só os candidatos, claro, eles têm que se preocupar com isso, querem ganhar a eleição aqui no Brasil, é a ideia do que o Trump vai fazer do ponto de vista de segurança nessa parte do mundo. Quando a gente vê ele se comportando como ele se comportou, quão a gente deve levar a sério Trump e o secretário de guerra, como ele gosta de dizer dele, quando diz que vão agir no chão contra narcotraficantes na América do Sul? Eu acho que nós temos que levar muito a sério, William. O que está sendo feito em relação à América Latina está escrito na National Security Strategy, não tem nenhuma novidade. A ênfase para a segurança do homeland, né? Da segurança da pátria, no combate ao narcotráfico e à imigração ilegal, está listada na National Security Strategy. A atuação contra os grupos denominados terroristas na América Latina também. E nós vimos já a atuação dos Estados Unidos contra as lanchas de narcotraficantes no Caribe, no Pacífico, a atuação contra o presidente Maduro na Venezuela, a atuação no Canal do Panamá com a expulsão da empresa chinesa que controlava portos dos dois lados, a saída do Panamá da iniciativa Belt and Road, essas reuniões frequentes que têm sido feitas dessa iniciativa do Escudo das Américas, eu acho que tudo isso deve ser levado bastante a sério. Tudo que está sendo feito está escrito na Estratégia Nacional de Segurança. O que me preocupa é que os Estados Unidos estão atuando de uma forma bastante grave contra os próprios aliados. Nós vimos isso no Canadá, nós vimos isso na Dinamarca, vemos isso agora com a Coreia do Sul. Os países árabes já viram que não podem confiar e essa nova aliança dos países sunitas, Paquistão, Turquia e Arábia Saudita, também é uma demonstração de que esses países não confiam mais que podem
podem contar com os Estados Unidos na sua segurança. Tudo isso vai dilapidando o soft power americano, vai dilapidando a confiança que os parceiros têm nos Estados Unidos, e isso é muito grave. Isso vai demorar anos para ser recuperado, se for recuperado algum dia. Isso cria uma grave instabilidade em todo o sistema internacional e uma instabilidade aqui também na nossa região, William. É bastante preocupante. Lourival, temos 1 minuto e meio ainda. E é preocupante também porque entra dentro do debate político eleitoral brasileiro com um alto grau de irracionalidade, né? Quando a política identitária, cultural, ela é colocada acima de pensamentos estratégicos sobre o interesse nacional, sobre a soberania, sobre a independência do Brasil e também num momento de extrema fragilidade das capacidades de defesa do Brasil, né? Fragilidade econômica, fragilidade militar, fragilidade tecnológica. O Brasil está muito exposto, existem muitos interesses em jogo, minerais críticos, Amazônia, enfim, o agronegócio, o comércio, a energia, uma série de coisas que o Brasil tem de sobra e que o mundo precisa. Então, é uma pena que o Brasil não esteja preparado, o debate no Brasil não esteja à altura desse desafio.